Fala Vascão, é o canal Relíquia CRVG na área. Bom dia, torcedor vascaíno. Hoje à noite o Vasco entra em campo em Fortaleza para enfrentar o Fortaleza às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. Depois de até tentar, depois de imaginar que seria possível, o Paulo Henrique não joga. Paulo Henrique, que jogou ontem pela seleção brasileira, jogou muito bem, até parabenizo aqui o nosso lateral direito, inclusive pelo gol e por, pelo menos na minha opinião, deixar encaminhada futuras convocações e quem sabe teremos o imenso orgulho de ter um jogador do Vasco na seleção brasileira na próxima Copa do Mundo, que já está batendo a porta, né? Daqui a poucos meses teremos a próxima Copa do Mundo. Só que o Paulo Henrique não joga amanhã. O Vasco já até desistiu, o Vasco não relacionou o jogador acabou jogando tão bem que acabou jogando os 90 minutos. Jogou os 90 minutos em Tóquio. Acredito eu que a viagem seja bem desgastante, com duas escalas, escala em Londres, escala em Paris, até chegar ao Nordeste brasileiro, Fortaleza. O Vasco preferiu trazê-lo para o Rio de Janeiro e descansar, para na próxima semana já enfrentar o Fluminense. No comando de ataque, Verratti deve enfim dar lugar a Andrés Gomes, uma espécie também de uma vontade muito grande da grande maioria da torcida vascaína, que já vem há bastante tempo pedindo ou o Andrés Gomes ou o David no lugar do Verratti. E eu sinceramente concordo. Eu tenho muita gratidão, eu tenho muito respeito pelo nosso Pirata. É um dos jogadores dos dois anos e meio aí, que mais ajudou a gente, que eu tenho um carinho enorme, mas que realmente está numa má fase, e hoje o Vasco tem uma coisa chamada elenco. Se o jogador não está numa má fase, o Vasco tem outros jogadores que possam substituí-lo e substituí-lo bem. E Andrés Gomes deve ganhar a vaga para jogar logo mais contra o Fortaleza. Provável time do Vasco, provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Barros, Hugo Moura e Coutinho. Andrés Gomes, Ryan, direcionado para o comando de ataque, e Nuno Moreira. Convido todo mundo a assistir a nossa live de ontem à noite aqui do Relíquia CRVG, que eu fiz com o Leozinho, onde a gente faz um quem é quem entre os jogadores do Vasco e os jogadores do Fortaleza. Vou contar um segredo para vocês aqui, não conta para ninguém. O Vasco ganhou todas as posições. Para não dizer que o Vasco ganhou todas as posições, foram 10 votos em jogadores do Vasco e um empate entre Vasco e Fortaleza. Ou seja, foi 10,5 a meio para o Vasco. Dito isso, pelo menos na minha opinião, o Vasco é sim franco favorito logo mais contra o Fortaleza. Eu sei que tem o fator casa, eu sei que o Castelão deve receber um público legal. Até ontem já tinham sido vendidos mais de 19 mil ingressos. Isso aí já é um terço do Castelão, ainda faltando 48 horas para o jogo. O público deve ser bom, mas o Vasco ficou provado, é muito mais time que o Fortaleza. Vamos ficar na torcida, lembrando a galera que logo mais, uma hora antes do jogo, começa o nosso pré-jogo aqui no canal. Já vão ter saído as escalações, e assim que sair as escalações a gente entra ao vivo para debater e fica aqui trocando uma ideia com a galera, com o torcedor vascaíno, até uns 10, 15 minutinhos antes da bola rolar. Depois disso a gente vai torcer, né? Assim como todo mundo, e torcer bastante para a bola entrar, para as bolas entrarem, para o Vasco ganhar com uma certa facilidade. Valeu, galera, grande abraço, tamo junto, saudações vascaínas, e amanhã na torcida. Valeu!